Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo da Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Tributária. De tempos em tempos, a gente se reúne com gente boa para compartilhar boas práticas de gestão. Dando continuidade a essa programação, hoje a gente vai receber duas autoridades campeãs do comércio exterior. O Lisandro Vieira, que está aqui com a gente, vai falar bastante sobre recuperação de impostos voltados para o comércio exterior, e o Rafael Santiago, que é talvez hoje a principal referência no Brasil, apesar da pouca idade, você pode ver, não fez nem 20 anos ainda, mas vai falar para a gente também sobre como recuperar impostos sobre o comércio exterior. Um breve currículo aqui, para você entender com quem você está falando. O Rafael Santiago era auditor fiscal da Receita Federal. Camarada é gênio, ele tem cara de normal, mas é genial. Fez em faculdade de engenharia, mestrado na França, camarada com uma formação especial, bem diferenciada. Mas ele consegue traduzir um assunto bastante complexo de uma forma que nós, mortais, conseguimos entender. Então, esse bate-papo ele é direcionado a empresários, a executivos, contadores, advogados, que querem entender um pouco mais o que existe de oportunidade em se tratando aí de imposto de importação, imposto de exportação, Siscoserv, Siscomex, é o que a gente vai explorar. Então, vamos começar nosso bate-papo com o Rafa aqui, que vai falar para a gente um pouquinho sobre Siscoserv, né? Rafa, o que é isso aí, né? O que é Siscoserv, né? Ainda existe, não existe? O que tem de oportunidade no mercado para a gente? Muito bom dia a todos, obrigado aí, José Carlos, pela a gentileza aí, os elogios, né? Mas, bom, o Siscoserv não existe mais, mas durante vários anos a gente foi presidente da comissão pelo lado da Receita do Siscoserv, e o Siscoserv era o Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, e que, na verdade, hoje não é que a Receita deixou de receber as informações de serviços, ela continua recebendo informações de serviços. Então, essa questão de estar compliance com a questão de serviços perante a Receita Federal continua sendo uma questão muito importante. Então, é interessante estar sempre ligados às pessoas em saber que não só a questão do comércio exterior de bens, mas também de serviços, as questões dos tributos incidentes sobre as operações do comércio exterior de serviços são muito importantes. A Receita tem estado de olho nisso, e é importante ficarmos compliance em relação a isso. Mas um assunto importante assim que eu gostaria de enfatizar hoje aqui com os colegas, e de uma forma rápida, é uma oportunidade, né, que não é de hoje, mas uma oportunidade bem interessante do Siscomex relacionado... Rafa, me permite? Antes de você falar do Siscomex, porque o Siscomex existia e continua existindo. O Siscoserv existiu, e hoje o sistema, né, Zeca, de comércio exterior de serviços e intangíveis, como o Rafa criou, né, porque quem criou lá junto com o nosso querido Dr. Maurício Duval, na época lá à frente do MIDIC, e o Rafa à frente do time da Receita, o sistema de comércio exterior de serviços deixou de existir, certo, Zeca? Mas o comércio exterior de serviços não deixou de existir. As empresas cada vez mais importam e exportam serviços e tecnologia. Então, o Rafa vai falar agora de uma oportunidade pontual, muito bacana, para os importadores e exportadores, principalmente para os importadores, nesse caso, com relação ao Siscomex. Mas o que o Siscoserv deixou de herança, Zeca, para responder essa tua pergunta, foi que ele jogou uma luz muito maior sobre essas transações de serviços. As empresas não se davam conta de que a nuvem hoje, né, é tão comum você usar a nuvem. Nós aqui estamos usando um sistema em nuvem para nos conectar, correto? Então, quase tudo hoje nas empresas é nuvem, é serviço, é tecnologia, e boa parte dessas tecnologias são de fora do Brasil, e elas demandam compliance, como disse aí o Rafael, demandam tributos, criam oportunidades de você aproveitar, por exemplo, os acordos para evitar dupla tributação entre países, que 99% das empresas não sabe aplicar, não sabe utilizar, não sabe reduzir o custo de uma importação ou evitar sofrer uma retenção lá no outro país. Então, tudo isso gera oportunidades que as empresas precisam, claro, estar atentos, e a gente vai estar sempre aqui à disposição para conversar, Zeca, no outro bate-papo, ou para conversar com o empresário que tiver interesse nesse assunto. Mas, Rafa, desculpa aí. Não, tamo junto. E assim, o interessante aqui é que muitas das vezes tem empresas que sequer sabem
sobre os tributos incidentes sobre o comércio exterior de serviços. Às vezes os camaradas acham que porque estão pagando com cartão de crédito e alguma coisa assim, não tem a incidência do tributo. Isso é um completo e um ledo engano, porque não é porque eu estou pagando com cartão de crédito que não tem incidência no tributo se eu estou fazendo uma importação de um serviço. Então, isso que o Lisandro falou é importantíssimo, ou seja, você joga, o Siscoserv serviu para você jogar o holofote numa área que antes era totalmente sombreada, pelo menos para a Receita Federal. Então, se você vê hoje, você fala, hoje você já tem essa base de dados aqui, então, muito potente, você sabe muita gente que importa, que exporta serviços no Brasil, e esse pessoal precisa estar compliance em todos os tributos, não só lá naquela taxinha de IOF que é cobrada lá no cartão de crédito do camarada na hora de fazer a sua importação. Nós estamos falando aqui de imposto de renda retido na fonte, nós estamos falando de CID, nós estamos falando de PIS, COFINS, importação e etc, etc. Então, você veja que ele trouxe uma luz muito forte para isso. A questão pontual do Siscomex, que eu tenho para trazer aqui, prometo ser rápido, é relacionado ao julgamento da inconstitucionalidade da taxa para o registro da DI, né, a declaração de importação que era feito lá que é feita no Siscomex. E lá em 2011, o Ministério da Fazenda, seguido depois pela Receita Federal, resolveu simplesmente aumentar e aqui não estou falando mal da minha ex-casa, não, isso aqui é fato, tá, gente? Resolveu simplesmente aumentar o valor da taxa em algo próximo a 500%, né? Ou seja, algo totalmente confiscatório, assim como foi declarado pelo Supremo em recurso repetitivo, né? Isso em abril de 2020, o Supremo declarou inconstitucional e transitou em julgado em novembro de 2020, já, essa decisão. E foi feita uma majoração tributária, uma majoração de tributo, sem ser por lei, ou seja, por um ato infralegal e sem as balizas corretas, sem as balizas legais corretas, balizas essas que tinham que ser dadas pelo legislativo. Né, Zé Carlos, a gente sabe muito bem que uma taxa é um tributo, mas ela deve seguir algumas regras, ela tem que ser proporcional, ou seja, os custos daquele serviço público que é me dado. Ela é diferente de imposto. A taxa ela tem que ser proporcional aos custos daquele serviço público que é entregue ao contribuinte. E nesse caso foi totalmente desproporcional. Tanto que a arrecadação para essa taxa cresceu 400%, enquanto que o custo mesmo cresceu 100% do tributo, do custo da produção do Siscomex. Ô, Rafa, você foi muito feliz quando você trouxe para a gente aqui a questão da ignorância, né? Muita gente acha que existe um traço cultural, a gente não vai generalizar para não ser injusto, o empresário médio é bandido. Não, o empresário médio não é bandido, né? Muita coisa é feita de forma equivocada por ignorância. Então é fundamental você contar com a assessoria, né, de empresas capacitadas como tua, como a DEV, como a WTM, né? Quer dizer, uma galera que tem a experiência prática, que teve do outro lado do balcão, né? Quer dizer, você é a autoridade que desenvolveu, ninguém melhor para falar no tema do que você. Mas a gente precisa olhar para isso com um olhar, não é ser condescendente com a coisa errada, não. As pessoas querem fazer as coisas certas, é que às vezes não dá. O empresário médio, o camarada tem que pensar na estratégia, ele tem que pensar no fluxo de caixa, ele tem que estar atento para escolher, para fazer a gestão de pessoas, sobretudo em serviço, é um dos elementos mais importantes. Ele tem que estar atento ao fornecedor, quer dizer, ele não tem tempo, né? E o contador médio e o advogado médio, ele também não é necessariamente um especialista em comércio exterior. Então, a gente brinca que cada um no seu quadrado, né? Então, eu defendo muito o trabalho do especialista, sabe? Sabe aquela coisa de que, não, eu vou fazer com o meu contador, que é o cara que está comigo, meu homem de confiança, meu advogado? Bacana, só tem que tomar cuidado que às vezes o barato sai caro, né? Às vezes é melhor você investir um pouquinho mais no especialista para ter um produto. É sempre um trade-off, é sempre uma relação custo-benefício, né? Então é preciso estar atento. E quando você fala que tem uma decisão lá do STF ou do STJ em repercussão geral ou recurso repetitivo, isso significa que a matéria, juridicamente, ela está resolvida, né? Está resolvida. Essa está totalmente resolvida. E em matéria tributária, Rafa, a gente sempre retroage os últimos 5 anos quando vai buscar de volta, ou a Receita Federal quando vai, ou qualquer outra fazenda quando vai buscar de volta. Quer dizer, alguém que a partir da decisão transitada em julgado lá da Corte Superior passou a pagar da forma correta, esse é um ganho, mas ele pode buscar os últimos 5 anos. Exato. Então, Zé, exatamente, perfeito. Olha,
em abril de 2021, a Receita viu que tinha acontecido isso, não adiantava mais chorar, porque o martelo já estava batido, foi julgado em sede de recurso repetitivo, não tem mais o que conversar. Todos os tribunais tinham que seguir lá a decisão do Supremo. Perfeito. E é isso que está acontecendo. Todos os tribunais estão seguindo a decisão do Supremo. Então, o que aconteceu? A Receita, também com base no ofício da PGFN, foi lá e decidiu mudar a instrução normativa que regulamentava esses preços e adequou os preços, aí sim, voltou lá para os preços proporcionais, etc., para os preços antigos. E passaram a viger esses novos preços a partir de 1º de junho de 2021. Então, significa dizer que as pessoas vieram pagando todos esses valores sobre valores totalmente desarrazoados até 31 de maio de 2021. Significa dizer que daqui por diante, ou quem já entrou, desde o momento que você ajuiza a ação, nós retroagimos 5 anos e a gente pode vir até o 31 de maio do ano passado. E aí a gente recupera todos esses valores. Então, assim, juridicamente e resumidamente, é exatamente isso que você falou. Vamos retroagir 5 anos da data do ajuizamento da ação e vamos vir até a data que começaram a viger as novas alíquotas, essas agora totalmente proporcionais e razoáveis. Então, assim, o Lisandro vai até fazer uma parte agora explicando a questão da questão do valor, porque não adianta só querer, tem que dizer o que você quer. Essa é uma coisa importantíssima, porque se você chegar para o juiz e dizer assim, senhor juiz, o Supremo falou que é desproporcional, é desarrazoado, então eu quero que a Receita me dê aí o que eu paguei a mais. Meu amigo, o juiz não vai dar. O juiz não vai dar. Você foi muito feliz aqui. Já vou passar a palavra para o Lisandro só para tirar uma dúvida. A gente sabe que a Receita Federal, quando a gente olha para a Receita, quer dizer, do ponto de vista macro, né, o CARF, né, o que seria, aspas, a segunda instância da Receita Federal, vamos colocar assim para a nossa galera, ele é obrigado a respeitar, né, como última instância administrativa, as decisões lá do 543 do CPC, que são essas decisões que valem para todo mundo das cortes superiores. Está lá no artigo 62, parágrafo 2º. Então, assim, hoje não precisa mais de ação judicial para nós reavermos os últimos 5 anos. Quer dizer, eu, que importei ou que exportei, eu tenho o direito de reaver essa grana de forma administrativa e eu vou levar isso em última instância administrativa. Meu ponto aqui porque se for um volume de operações significativo, a gente sabe que isso dá trabalho. Quer dizer, fazer recuperação de impostos não é só querer. Tem ciência, tem plataforma, buscar a documentação, às vezes é um parto, fazer a operacionalização disso, meu Deus, extrair os campos correspondentes. A gente faz aqui na Oliveira e Carvalho a exceção de comércio exterior. Eu não faço nada, por isso a gente conta com a segurança de vocês tocando esse projeto por meio da empresa de vocês. Vocês são a nossa recomendação. Meu ponto eu tenho 12 plataformas na Oliveira e Carvalho para recuperar tudo à exceção de comércio exterior. Vocês têm plataforma para fazer isso de uma forma automatizada? Perfeito. Você tocou num ponto perfeito. O cálculo, o Lisandro está doido para falar, ele vai falar já, que é a questão do cálculo, como é feito, etc, etc. Mas eu vou falar simplesmente o seguinte para você. Você está totalmente correto, por quê? Porque os produtos que nós oferecemos, o primeiro que nós vamos oferecer, e aí depende do perfil de cada empresa e o montante, porque depois que a gente tiver o montante em nossas mãos de quanto é que eles têm que recuperar, o primeiro produto que a gente vai oferecer é a recuperação administrativa mesmo, é o contencioso administrativo. Que os caras realmente têm que obedecer. E nós vamos para o contencioso administrativo, porque o cara pode, ao invés de restituir tudo que ele pagou a mais, compensar. Porque ele tem que pagar tributo agora na frente. Ele pode fazer uma compensação. Então, assim, a gente tem produtos para isso, é porque não dá para ficar entrando nos detalhes, nos meandres, todos os meandres técnicos aqui, mas nós temos produtos distintos para cada perfil de cliente que vier a nos contactar. E assim, o importante é saber que tanto tem pela via judicial, mas o mais importante, pela via administrativa. Você está corretíssimo. O CARF tem que seguir porque foi em recurso repetitivo. Não tem mais choro, não tem mais nada disso. Então, Lisandro, já está ali se coçando, está contigo. Não, tranquilo. O Zeca, a resposta é sim, né? Essa é boa parte do nosso trabalho. Mas em que pese o juridiquês ser importante, porque boa parte dos clientes que nos buscam não é diretamente o empresário,
é o jurídico da empresa, ou é, às vezes, um escritório terceiro, né, que foi lá, que conseguiu ganhar ação algumas vezes, ou já conseguiu progredir, já está quase num momento ali de recuperar ou de realizar, precisa da matéria, da substância, do número, da documentação, exatamente isso que você perguntou. Então, antes de falar para os nobres colegas advogados, eu vou falar um idioma que o empresário entende melhor, aquela linguagem chamada fluxo de caixa, né? Bolso, isso aí a galera entende bem. Pelo que o nosso querido colega Rafael explicou, se foi 31 de maio a data, Zeca, todo mês que a empresa que tem direito a isso, que importou e pagou esse valor majorado, não entra para pedir isso de volta, ela está perdendo. Tá? Eu não posso aqui dar um número preciso, mas eu vou dar um número aproximado, tá, Zeca? Até o cálculo preciso a gente faz. Aliás, deixa eu até dar uma notícia bacana, tá, Zeca? Para os clientes aí, para os teus clientes da Oliveira Carvalho, nós vamos fazer esse trabalho de cálculo sem custo, perfeito? Nós vamos fazer o trabalho de cálculo aí sem custo, para ele saber mais ou menos como você faz lá com a sua ferramenta, com a sua tecnologia de identificar oportunidades. A gente vai, antes de o empresário ter que tirar R$1 do bolso, identificar o número que ele teria direito a recuperar, e ele mesmo decide se vale a pena ou não ele seguir o esforço com a gente, e aí somente aí, seguindo o esforço, é que teria algum custo com a gente, ou só para saber depois ali se ele é cliente seu, a gente confirma, faz um processo aí e estamos em casa, tá? Mas assim, o importante é não perder tempo, porque já houve casos, né, que às vezes por não saber, por não ter tempo, por número, por não, enfim, o empresário não faz. Então, não tem custo passar quanto você tem direito, né, de recuperar. E o Rafa falou correto, todas as matérias que aumentou lá 15%, e realmente foi, se a gente pegar a média. Mas na prática, Zeca, aumentou 600% o valor da DI, que foi de R$30 para R$180, e 295% o valor de cada adição, de R$10 a primeira para R$29,50. Então, no mínimo, né, assim, veja, a mais barata custava R$40 a DI, né, com uma adição, e ela foi para mais de R$200. Então, nós estamos falando de, sem correção, mais de R$100 por unidade de importação que essa empresa registrou. Só para ele ter uma referência, claro, que atualizando Selic o número vai dar diferente, mas o número só melhora, né? Ele não piora, né? Porque quanto mais antiga é a operação, mais Selic tem para corrigir. Então, provavelmente não é menos que R$100 o que cada empresa teria a recuperar por cada uma das suas unidades de importação, beleza? E sim, claro, a gente tem tecnologia para fornecer tanto para a empresa quanto para o advogado da empresa ou terceiro que aí está suportando nesse processo, tá? Elisandro, você está orientando a gente, então, que você trabalha na modelagem Success Fee, ou seja, o camarada, ele contrata a empresa, vocês tocam o projeto de ponta a ponta, né? Então, assim, eu quero fazer as pontinhas. Então, vocês têm a tecnologia para poder fazer. Os documentos, quer dizer, isso é tudo via plataforma, quer dizer, como é que é a parte prática? Aí, o cliente consegue fazer sozinho ou ele vai entrar? Consegue. A gente tem uma plataforma, sim, em que o cliente entra com as credenciais dele, se ele quer entrar com as credenciais dele, ou dá permissão para que a gente entre. Aí é uma questão mais técnica, mas sim, existe uma plataforma, ele vai ter um usuário e senha, ou ele escolhe o processo mais prático, que é dar as credenciais para a gente, ou ele entra com as credenciais dele e põe lá o CNPJ e o período que ele quer que a gente analise, e a gente vai trazer o número para ele, como você disse, não tem custo inicial. Tem duas modalidades, uma delas é Success Fee, quando a gente faz um processo mais completo, de até realizar lá o ganho, como falou o amigo Rafael, ou até um processo em que a gente só cobra no momento em que o cliente ele já sabe fazer esse trabalho de recuperação, ou ele já está lá mais avançado, ele só precisa mesmo da substância, da cópia de cada DI, ele precisa do número, aí sim uma entrega mais detalhada, aí a gente cobra normalmente por quantidade de processos, ou só por Success Fee se a gente fizer o trabalho completo, se a gente pegar esse cliente do zero, né? Aí sim vai um Success Fee, ok? Maravilhoso. As empresas, de maneira geral, estão muito apertadas, sabe, o Lisandro? Então, qualquer oportunidade que você tiver de melhorar o fluxo de caixa da empresa, e nem sempre você consegue tirar melhorar o resultado ajustando o preço de venda, né? Num mercado muito competitivo, a gestão apropriada dos recursos internos, né, inclusive, sobretudo, impostos e contribuições, é que acaba sendo a diferença entre quem vai ficar e quem vai sucumbir. Perdão. Então, muito claro aqui. E onde é que ele clica, Lisandro? Está disponível onde essa informação que a gente está colocando aqui para a galera?
A gente tem o site, né, wtmdobrasil.com, né, o pessoal entra no nosso site, vai ter toda a orientação ali, tem um formulário de contato, tem e-mail, tem telefone, tem canal de WhatsApp, pode clicar no WhatsApp, já vai ter um atendente nosso lá para conversar, já direciona aí para o nosso time de especialistas. Ô Zeca, você me dá 2 minutinhos para falar de outras oportunidades, por favor? WTM do Brasil, certinho ali, ponto, tá, Zeca? E assim, você tocou num ponto lá no início da sua fala, Zeca. Você falou do especialista, você falou das empresas, do profissional contábil, etc. Eu reputo o especialista como uma ponte necessária, muitas vezes, Zeca, para conectar áreas da empresa que, às vezes, tem um distanciamento. Vamos dar um exemplo. O nosso colega Rafael trabalhou 16 anos quase na Receita Federal do Brasil, que é um órgão muito próximo do Ministério, antigo Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, hoje está lá na CECINT, CESEC, Secretaria de Comércio Exterior. Nós temos uma área de comércio exterior do governo e nós temos uma área de tributação e aduana do governo, perfeito? Existem alguns distanciamentos entre as pessoas nesses órgãos? Claro que existem. Todos trabalham para o Estado, todos são servidores públicos, todos imbuídos do melhor propósito, mas existe um certo distanciamento e, claro, existem várias iniciativas de juntar essas equipes e buscar o melhor alinhamento. Mas dentro das empresas não é diferente, Zeca. Por quê? O profissional contábil, ele teve muito poucas cadeiras, se é que teve, de comércio exterior na contabilidade, no curso de contabilidade, né? E o profissional de comércio exterior, ele praticamente não teve contabilidade lá quando ele estudou administração, comércio exterior, etc. Então, Zeca, existe normalmente um distanciamento, um gap, quando não há um abismo entre o que é o foco da área de comércio exterior e o que é o foco da área de contabilidade. E às vezes, Zeca, por que eu estou falando isso, Zeca? Porque custa muito, ainda mais no Brasil, exportar e importar, o nosso custo logístico, né, o nosso custo de serviço para você pegar uma mercadoria do porto até uma fábrica, ou de uma fábrica até um porto, Zeca, o nosso custo Brasil, ele é imenso. E nesse custo, as empresas normalmente utilizam um profissional, por exemplo, que é o despachante aduaneiro, para dar curso a todos os pagamentos que são feitos, para cobrir esses custos. Então tem um profissional que paga. No exercício desses pagamentos, Zeca, existe uma série de oportunidades reais de ganho, de economia, de crédito, de recuperação de imposto, que 99% das empresas não aproveita. Principalmente as empresas que são tributadas pelo lucro real e que poderiam, e na nossa opinião, deveriam estar fazendo bom uso dessas despesas, né? Da identificação dessas despesas e do tratamento delas. Não vou entrar muito em detalhe aqui, que eu só pedi 2 minutos, mas o recado, Zeca, é: no comércio exterior de bens, existe um pote de ouro no final do arco-íris, e o final do arco-íris é essa distância entre a fábrica e o porto, o aeroporto. Tem muita despesa ali, tem muita oportunidade ali para a gente buscar, do mesmo jeito que no comércio exterior de serviços. Se o José Carlos hoje baixar um software, um CRM, né, ou subir algo para a nuvem, pode ser que ele use o cartão de crédito dele, o cartão de crédito corporativo, e pode ser que isso não flua de maneira perfeita até chegar lá no contador para ele saber o que foi consumido, de quem, como, qual a tributação, etc. Então nesses distanciamentos entre as áreas compradoras, fiscais, financeiras, tributárias, é que moram oportunidades. Então a gente está aqui para fazer as pontes entre essas áreas das empresas, tá? Ô Lisandro, fala um pouquinho para a gente, né? Porque no mercado saturado de gente curiosa e artista, e todas as profissões têm, é muito bom a gente poder lidar de ver que quando você fala com propriedade, né? Quer dizer, transmite a segurança necessária, porque imposto é uma parte sensível. Eu não vou delegar aqui na minha empresa, né, o conhecimento das minhas operações para alguém que não confie. E vocês têm aí uma quantidade gigante de clientes e projetos bem-sucedidos. Você pode colocar para a gente aí alguns clientes para quem você já faz, para a turma conhecer um pouco mais de vocês? E eu estou recebendo mensagem aqui, gente querendo entender um pouquinho mais dessas oportunidades. Se você me permitir, eu pedi para você explorar um pouquinho mais algum estudo de caso teu, de repente, mais recorrente, alguma coisa assim. Zeca, normalmente as oportunidades não vistas são essas, ou é essa aqui, é muito comum, e a gente resolve assim, o assado, né? Um pouquinho mais para a turma. Sim. Claro, perfeito. Eu vou citar alguns nomes de clientes e algumas oportunidades em apartado para não quebrar nenhum problema aqui de confidencialidade, nada. Mas assim, do ponto de vista de empresas de mercadoria, Zeca, que a gente tem no portfólio, tem a honra, o prazer de suportar, né? A gente atende empresas como uma Gerdau, Electrolux, ThyssenKrupp Elevadores,
Fizemos muitos projetos de implantação de software de comércio exterior em lojas Renner, em Mitsubishi Motors, enfim, uma série de empresas aí. Já acho que deu para entender um pouquinho, né, Zeca, o perfil, né? Esse projeto que o Rafael Santiago falou, por exemplo, de recuperação de Siscomex, nós já fizemos esse levantamento para mais de 3 mil empresas, mais de 3 mil CNPJs. Perfeito? Então é um número, acho que consistente, né? A gente já fez esse estudo há muitos anos. Na verdade, não só para o Siscomex, como tem outras teses, já teve a do THC, que agora até a nossa presidência da República aí baixou, né, mandou tirar a capatazia da base de cálculo dos tributos de importação. Antigamente os importadores estavam tendo ganho nos superiores tribunais, depois teve uma reversão aí de entendimento, hoje não está tão favorável ao contribuinte, mas também demos suporte a muitas empresas, como outras questões de PIS/COFINS e tal, né? Não vem aqui ao caso. Muitas dessas empresas foram apoiadas aí nesse tipo de oportunidade. Já no comércio exterior de serviços, Zeca, aí a gente tem uma especialidade muito grande em empresas de tecnologia, né? Então nós atendemos empresas do porte aí de uma Hotmart, Melius, RD Station, Cargo X, Fretebras, empresas aí que estão virando unicórnios, né, normalmente, que são empresas, Zeca, que por serem de tecnologia, né, uma fábrica, você tem um montador de automóvel, né, o cara monta automóveis, o que ele importa? Pô? Insumos, né, pneu, motor, o carro lá semi-desmontado, semi-montado, sei lá. O que uma empresa de tecnologia consome para produzir tecnologia? Tecnologia, poxa, né? Cloud, CRMs, APIs, sistemas aí, bancos de dados, sistemas de desenvolvimento, Big Data, etc. Então, essas empresas têm um consumo normalmente razoável aí, né? De tecnologia, e pelo volume, Zé, que elas precisam muito de apoio, de ajuda para saber esses tributaiada, tudo aí que o Rafa falou, que tem mesmo, né? Tem que saber como se incide, se não incide, qual é a base de cálculo, quando é que eu posso negociar esse tributo com o cara lá de fora, entrar nessa mesa de negociação, aplicar um tratado do Brasil com o país XYZ, isso é meio arte, meio ciência, tá, Zeca? Porque não é só uma coisa nem só outra, né? Que de negocial e muito de estudar, baixar a cabeça, estudar esses acordos e conseguir levar a cabo com sucesso numa mesa de negociação com uma empresa da França, dos Estados Unidos, de Israel, aplicar melhor o tratado com um desses países, por exemplo, ok? Ô, Lisandro, maravilhoso, bicho. Se tivesse que contratar alguém para traduzir o importês e o exportês, você seria no topo da cadeia alimentar, né? Capacidade de explicar as coisas. E você quer dar uma palhinha sobre aquele produto sobre o qual está falando, ou ainda não está na hora da gente nem salpicar o tema? Sim, a gente pode dar um spoiler aí para a galera, um spoiler só em respeito à sua base de clientes, mas a gente não está anunciando, a gente não está fazendo campanha de marketing, né? O que a gente fez, né, Zeca? A gente plataformou, falo desses últimos perfis de clientes que eu comentei com você aqui, nós plataformamos, hoje é tão comum esse nome plataforma, marketplace, e-commerce, né? A gente criou um e-commerce de serviços, de SaaS e de tecnologia. A gente plataformou, poxa, tem empresas dos Estados Unidos, 31% da nossa importação de serviço vem dos Estados Unidos, né? Então tem muito fornecedor americano que quer vender no Brasil. Obviamente, tem muita empresa do Brasil que quer comprar dos Estados Unidos. Aí você imagina o seguinte, tem 1.000 empresas americanas vendendo para 10 mil empresas brasileiras. São centenas de milhares de transações unitárias acontecendo, sabe, Zé? E imagina que um importador que paga 50 ferramentas, isso é comum, tá? Isso é super comum, todo mundo usa aí. É só assim, quantos aplicativos você tem no seu celular, Zé, por exemplo? Só você imaginar, entende? Você nem sabe. Você nem sabe. E aí muitos são pagos, né? E muitos são pagos, alguns são gratuitos, outros são pagos, ou você paga de alguma forma muitas vezes. Então, imagina que para cada um desses aplicativos você tivesse que emitir 4 guias de DARF ali, que o nosso colega falou, né? No dia do vencimento, no dia que passou, saber o tributo, enfim, nem vem ao caso aqui para não ficar muito técnico, mas a gente plataformou isso, né? A gente conseguiu consolidar e simplificar esse processo de uma forma em que o brasileiro paga aqui no Brasil em reais com uma nota fiscal, tem uma experiência de compra, uma experiência de pagamento muito mais aprazível, economiza dezenas ou centenas de hora-homem para ficar lá no ERP dele, no SAP, no Oracle, dando entrada em 50 invoices, 200 DARFs, você entendeu? Ele vai dar entrada em algumas notas de um fornecedor domiciliado aqui no Brasil, que é a gente, né? E o americano fica mais feliz ainda, porque a jornada do cliente dele
foi muito facilitada e ele está recebendo lá garantido dele em wire, em cartão, enfim, aí a gente trabalha com todos os meios de pagamento disponíveis. Obviamente, e a conformidade tributária sendo respeitada. Era isso que eu ia dizer. A conformidade tributária sendo respeitada, porque nós não deixamos de pagar sequer um tributo, ou seja, mesmo com toda a facilidade, o mais importante é que os tributos envolvidos na nacionalização dos serviços estão sendo respeitados. Então, isso é muito importante. A gente, se tu me permite, Zeca, perder um pouquinho aqui, descer um pouquinho o tom, a gente brinca que a gente faz o cenário tiririca. Pior que tá, não fica. Porque é difícil piorar o cenário tributário brasileiro. Então, porque a gente tem uma carga tributária muito pesada, e como o Rafael bem falou, claro, a gente respeita o que já existe e paga os tributos que já existem, que o cliente deve. Mas, com esse expertise de chegar lá nos Estados Unidos, na Irlanda, no idioma do fornecedor, conhecendo a legislação do país dele, negociando com ele essa divisão de tributo, sem desrespeitar um centavo de tributo aqui no Brasil, o que a gente fez foi adicionar inteligência nessa negociação internacional, no pagamento desse tributo. Nem todo tributo tem que ser só por nossa conta. Existe mundo lá fora, existe margem para a gente negociar com o mundo lá fora sem deixar de recolher um centavo de tributo, mas reduzir o peso da carga tributária no lado brasileiro da história. Você entendeu? Então, mas assim, não espalha muito por aí, Zeca, porque a gente está atendendo só quem já era da casa, por enquanto. Se for cliente seu, se indicar, a gente com certeza vai atender com carinho, mas a gente não está ainda divulgando isso muito porque a gente quer ter capacidade de escala, porque a gente sabe que é um produto que tem muita aderência. Né? Lisandro, maravilhoso ouvir você e o Rafa explicando para a gente aqui o que tem de oportunidade. A gente está falando de números muito significativos, né? Porque quando se trata de comércio exterior, eu acho que, a depender do produto, as margens não são tão grandes. Então, quando você fala assim, olha, a gente vai reduzir a carga tributária, eu tenho uma possibilidade de reduzir a carga tributária aqui em 1, 2, em 10, em 50%, às vezes isso é mais do que a margem que era praticada pelo camarada do comércio. Então, assim, isso é muito significativo, né? Então, cara, que legal. Olha, todo sucesso do mundo para vocês. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Lisandro, pelo tempo de vocês, que eu sei que é super precioso. Quer dizer, foram apresentadas aqui sugestões com responsabilidade, né? Porque tem muito milagreiro no mercado, né? O camarada vende sonho e entrega pesadelo. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando aqui de coisa com ciência, gente que tem experiência prática, que tem background, que tem muitos anos fazendo isso, que tem milhares de clientes na carteira e não são clientes quaisquer, conforme anunciado aqui. Então, vale a pena experimentar, conhecer um pouquinho mais, porque pode ser que haja dinheiro na mesa e a gente não esteja enxergando, né? Então, só reforçando, Rafael e Lisandro, quem desejar mais informações, clica no wtm.com e a princípio está tudo lá. wtmdobrasil.com, todas as orientações, produtos estão lá à disposição, os nossos contatos, o pessoal vai conseguir falar com a nossa equipe. Vai ser um prazer recebê-los. Show de bola. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a você que está aqui com a gente, prestigiando aqui a live da Oliveira e Carvalho, e a gente volta daqui a algum tempo, trazendo gente boa para compartilhar com você soluções e oportunidades tributárias, né? Seja recuperando impostos ou seja mitigando risco de fiscalização e autuação. Sucesso para você, Deus abençoe sua jornada.